Adriano Reis soltou uma sugestão de tema que eu acho muito importante, essa que ele colocou. Ele falou assim: vamos falar sobre formação de lotes. É um assunto bobo, mas é fundamental para o sucesso da engorda. Primeiro lugar, formação de lote não é um assunto bobo e é um assunto que muita gente deixa de fazer dentro das propriedades. Então, eu acho que é importantíssimo a gente conversar sobre a formação de lotes dentro da fazenda. O Adriano Reis que sugeriu esse tema. E eu começo falando pelo seguinte: quando a gente não tem um lote bem separado dentro da propriedade, a gente precisa cuidar de várias coisas ao mesmo tempo enquanto a gente está tratando os animais, como por exemplo, a primeira coisa que vai acontecer é a heterogeneidade de lote. Então você começa a ter animal que está engordando mais que outro e você começa a ter animal que não está indo no coxo. E isso é um problema sério. E é um problema que ele é causado pela heterogeneidade de lote. Então, em primeiro lugar de tudo, a gente precisa cuidar desse aspecto. A gente precisa cuidar para que não aconteça dos animais acabarem entrando já com um lote muito errado. E aí, como que a gente geralmente começa a apartar lote para poder colocar ele dentro da fazenda? Eu gosto sempre de começar através da separação racial. Separação racial por causa que o comportamento alimentar de animais puros e animais cruzados, animais Nelore, por exemplo, e o animal cruzado é completamente diferente. Você quer saber um exemplo bem prático mesmo? Se você na sua propriedade você tem é, um lote misturado de Nelore com cruzado, muita gente tem isso, tá? Isso aí não é pecado não, tá? Mas é bom a gente ir aos poucos e melhorando isso daí. Mas se você tem um lote de cruzado e Nelore juntos, depois que você fizer o trato para eles, já tiver o trato lá no coxo, vai você e mais umas duas pessoas, vai até lá no coxo e vê o comportamento dos animais. Os Nelores, desconfiados demais, saem tudo de perto do coxo e fica te olhando de longe. Os cruzados, dependendo da situação, eles estão nem aí com você. Eles voltam pro coxo, come e tá metendo a boca no coxo. Então, qualquer coisa desperta um estresse maior no Nelore. O cruzado não, o cruzado vai. E o cruzado, geralmente, por causa disso, porque o estresse não é só o ser humano chegar no coxo, mas geralmente por causa de estresses semelhantes, o cruzado come muito mais do que o Nelore, porque o cruzado está o tempo todo no coxo, independente do nível de estresse que está sendo direcionado para ele. Então, o primeiro ponto, essa separação aí do cruzado do Nelore, separação racial. Segundo ponto, separação por peso. Aí vem um problema geralmente comum, que é o quê? Essa separação por peso, ela ela é mais difícil de fazer quando você tem lotes menores. Então, quanto menor o lote, mais você tem que fazer passar um pente grosso, né? Não pode ser pente fino, não, porque você tem que fazer uma separação mais distante, uma separação assim de 50 quilos, de 60 quilos a cada formação de lote. Quanto maior o lote que você tem, mais você pode fazer separações menores, mais você pode trabalhar com separações aí de 30 em 30 quilos. Eu gosto, sempre falo que o ideal aí para mim é em torno de 30 a 45 quilos entre um lote e outro. Neto, como assim? Não estou entendendo. Por exemplo, você tem um lote de uma bezerrada, tudo desmamada, e aí vai passar um tempo, eles vão ganhar ali uma, duas arrobas, você vai separar eles. Então, vamos supor que eles estão com aproximadamente 250 quilos, depois de ganhar duas arrobas aí da desmama deles. Você vai separar os lotes da seguinte forma: se for 30 em 30 quilos, um lote 210 para baixo, outro lote de 210 a 240, isso tudo. Você precisa ter balança na fazenda, lógico, né? Outro lote de 240 a 270, outro lote de 270 a 300 e outro lote de 300 acima, né? Sempre vai ter um ali ou outro. Isso se você tiver muitos animais. Agora, se você tem poucos animais e resolver fazer uma separação desse jeito, vai ficar uns lotes muito ralo, uns lotes muito pequeno. Então, isso daí às vezes não compensa, tá joia? Então, é bom a gente pensar por esse aspecto. A gente pensar assim, né?
eu tenho só 50 cabeças na minha fazenda. Então, cara, separa em 2 lotes, pega a pesagem que você fez dos animais, é lógico, você vai ter que passar isso na balança 2 vezes? Vai ter que passar 2 vezes, mas pelo menos vai ficar com uma separação muito bem feita. Tem gente que passa o animal no curral muito mais vezes por conta de muito menos coisas, tá? Então, não sinta-se mal de passar 2 vezes eles na balança. Passou, você tem o peso dos animais, aí você faz a separação, tá? Os animais, eles deram um espectro aqui de 180 quilos até 290 quilos. Então, você faz a média. O que que é aí, ó? 180 mais 290 dividido por 2, 235 quilos. Abaixo de 235 é um lote, acima de 235 é outro lote. Pronto. Separa os dois e tá beleza, entendeu? Então, isso daí é uma coisa bacana da gente se atentar. Escolha de animais, essa parte de separação de lote, escolha de animais, ela é o segundo módulo do método de nutrição ativa lá dentro da escola. O método de nutrição ativa, a gente, em primeiro lugar, ensina a manejar o pasto bem e preparar o seu pasto para receber os animais, e logo depois a escolha de animais. E essa parte do preparo que eu estou falando aqui para vocês é muito importante para a gente ter uma escolha de animais bem feita na fazenda. Para a gente separar bem os animais. E lá eu explico direitinho as etapas, o passo a passo para a gente ter um lote bem escolhido e para a gente direcionar certinho. Então, eu acredito assim, dentre as várias ferramentas que você tem para deixar a sua pecuária preparada para estar mais lucrativa, hoje eu falo mais assim, né? Preparada para estar mais lucrativa, porque com os preços que a gente está tendo hoje do boi, a gente tem que agora focar em práticas. Foca em práticas que reduzem o custo de arroba produzida. Para quê? Para quando o mercado normalizar novamente, a gente consegue direcionar ele de novo para uma lucratividade mais alta, né? Hoje está bem apertado, as margens estão bem apertadas, mas nada que está tirando o pecuarista que acessa, por exemplo, a escola de pecuária lucrativa. Ainda estou tendo alunos que estão tendo lucro normalmente. As margens estão menores, mas ainda estão tendo lucro, entendeu? Então eu acho muito interessante. Você tem interesse em participar da escola de pecuária lucrativa, é só você acessar esse link que eu vou colocar aqui para você agora, ó, escola de pecuária lucrativa.com.br. Escola de pecuária lucrativa.com.br. Estou colocando aqui no comentário para vocês. É só acessar esse link que vocês conseguem assistir uma aula gratuita que tem lá dentro. E dentro dessa aula você consegue ver um resumo geral da escola. Essa página que está no link tem um resumo geral da escola. E se você entrar e ainda quiser dar uma explorada na escola, você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta, tá bom? Beleza? Independente se eu achar assim, ah, não, mas foi justo você pedir o seu dinheiro de volta. Ah, não, não foi justo você pedir o seu dinheiro de volta porque você explorou muito o material. Gente, 7 dias é o seu direito de consumidor, tá bom? Assistiu a escola, você tem 7 dias para pedir seu dinheiro de volta se você gostou ou não gostou do material.